Doutor, uma dieta sem grãos é melhor para o meu pet? Olha, se você é clínico veterinário, essa pergunta com certeza faz parte do seu dia a dia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no fenômeno grain-free para separar o que é marketing do que é ciência de verdade. O objetivo é que você saia daqui com todas as ferramentas para aconselhar os tutores com total segurança. E tá aí a pergunta que começa tudo, não é mesmo? Por trás dela, existe uma preocupação super genuína do tutor com a saúde do animal. O nosso desafio como clínicos é justamente ir além de uma resposta simples, de um sim ou não, e oferecer uma orientação que seja realmente baseada em evidências. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Para a gente construir essa resposta da melhor forma, nosso caminho vai ter 5 etapas. Primeiro, a gente precisa entender de onde veio esse fenômeno grain-free. Depois, vamos olhar o rótulo e decodificar o que tem ali dentro. Aí vamos pesar os riscos e os benefícios reais, desvendar o grande mito das alergias e, no final, fechar com um guia prático para usar na rotina clínica. Então, antes de falar de nutrição, a gente precisa falar um pouquinho sobre comportamento do consumidor. Para orientar bem um tutor, é fundamental entender o que o levou a se interessar por uma dieta sem grãos. Muitas vezes, essa decisão é totalmente movida pelo marketing e por aquela busca por algo que pareça mais natural ou saudável. E essa busca não é pequena, viu? Dá uma olhada nesses números. Em mercados gigantes como Alemanha e Estados Unidos, quase 1/3 dos tutores procura ativamente por rações sem grãos. Isso já deixou de ser um nicho há muito tempo. É uma força de mercado que acaba ditando o que a gente vê nas prateleiras e, claro, as perguntas que chegam para a gente no consultório. Mas o que exatamente motiva essa escolha? A resposta é muito clara: a percepção de uma alergia alimentar. Tutores que acham que o pet tem alguma alergia são 4 vezes mais propensos a escolher uma dieta sem grãos. Eles vão atrás de rótulos com termos como ingredientes limitados ou sem enchimentos, palavras que soam muito bem, mas que nós, como clínicos, sabemos que a realidade nutricional por trás é bem mais complexa. Certo, mas se a gente tira os grãos, o que a indústria coloca no lugar? Essa troca de ingredientes é o ponto-chave para a gente entender o verdadeiro perfil nutricional dessas dietas. Então, vamos lá, vamos decodificar esse rótulo. A troca é quase sempre a mesma. Saem os grãos mais clássicos, como milho e trigo, e entram as leguminosas e os tubérculos. Então, ervilhas, lentilhas, batata doce, eles acabam virando a nova base da ração. E essa mudança não afeta só os carboidratos, não. Ela mexe com todo o perfil de fibras, de amidos e o que é crucial, com os macronutrientes da dieta. E olha só o impacto direto dessa troca nos macronutrientes. De forma geral, as dietas sem grãos acabam tendo níveis mais altos de proteína e também de gordura. Para nós, na clínica, isso é um ponto de atenção super importante. Pode ser ótimo para alguns animais, claro, mas exige muita cautela em pacientes com alguma condição renal, hepática ou com histórico de pancreatite, por exemplo. Bom, agora a gente chega no coração da questão clínica. Vamos colocar na balança o que a ciência realmente diz sobre os benefícios e, o que é mais importante, sobre os riscos bem sérios que foram associados a algumas dessas dietas. O maior sinal de alerta, sem dúvida nenhuma, veio da FDA, lá nos Estados Unidos. Uma investigação oficial deles apontou uma possível e bem preocupante associação entre certas dietas, muitas delas grain-free, e o aparecimento de cardiomiopatia dilatada. E isso até em raças que nunca foram consideradas de risco para essa doença. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa comunicar para os tutores. A investigação aponta uma associação e não uma causa direta. A suspeita maior recai sobre dietas que são muito ricas em leguminosas ou batatas. A deficiência de taurina até explica alguns dos casos, mas não todos. Isso mostra que o quebra-cabeça é bem mais complexo. A mensagem clara é: a ciência ainda está investigando e por isso a cautela é fundamental. Mas e os benefícios? Eles existem. Um deles é o controle glicêmico. Ingredientes como lentilhas e ervilhas têm um índice glicêmico mais baixo, o que ajuda a evitar aqueles picos de glicose no sangue depois que o animal come. Para um paciente diabético ou mesmo um pré-diabético, isso pode ser uma vantagem clínica bem importante. Um outro ponto positivo é a questão da segurança contra micotoxinas. Os cereais são, por natureza, mais suscetíveis à contaminação por fungos. Então, ao retirar os grãos, o risco de exposição a essas toxinas na dieta do animal tende a diminuir bastante. E por último, uma coisa que todo tutor adora ver: o prato limpo. Alguns estudos sugerem que os cães simplesmente preferem o sabor das dietas sem grãos. Isso provavelmente se deve aos níveis mais altos de proteína e gordura. E para um paciente com apetite mais seletivo, isso pode ser um fator decisivo. Certo.
Agora vamos para o maior mito de todos, que é a principal razão pela qual essa tendência toda existe. A ideia de que os grãos são os grandes vilões das alergias. A ciência, na verdade, conta uma história bem diferente. A realidade científica é esta aqui. Alergias alimentares de verdade são, na esmagadora maioria das vezes, uma reação a proteínas. Isso quer dizer que qualquer ingrediente que tenha proteína pode ser o culpado. E a literatura é muito clara. As proteínas de origem animal são de longe os gatilhos mais comuns de alergia. E aqui estão os culpados mais comuns de acordo com os estudos. Para cães, carne bovina, laticínios e frango. O trigo até aparece na lista, mas longe de ser o primeiro. Para gatos, laticínios, carne bovina e peixe. A conclusão aqui é bem óbvia. Culpar os grãos por todas as alergias é uma simplificação que pode ser até perigosa. O diagnóstico correto sempre vai exigir uma dieta de eliminação bem feita para a gente achar o verdadeiro vilão. Certo. Então, como é que a gente traduz essa ciência toda em um conselho prático, ali na rotina da clínica? Nosso papel é ser o guia do tutor, é ajudá-lo a navegar por esse mar de marketing e focar no que realmente importa, a nutrição individual daquele paciente que está na nossa frente. A melhor abordagem, talvez, possa ser resumida em 3 passos bem simples. Passo 1. Foco nos nutrientes, não nos ingredientes. É ensinar o tutor a olhar para o quadro geral. Passo 2. Individualizar a recomendação. Não existe a melhor dieta para todos, existe a melhor dieta para aquele paciente específico. E, passo 3, garantir o básico, que é o equilíbrio. A dieta escolhida precisa ser completa, balanceada e, claro, segura. E com isso, a gente volta à pergunta inicial. A nossa missão como clínicos talvez não seja responder se 100 grãos é melhor ou pior. Talvez seja ensinar o tutor a fazer a pergunta certa. A pergunta: esta dieta, seja com ou sem grãos, é completa, é segura e é ideal para o meu animal? Quando a gente consegue virar essa chave, o marketing perde a força e a boa nutrição vence. E essa, sem dúvida, é a nossa maior ferramenta.